continuando aí, né, a nossa aula aí, onde nós estamos falando aí sobre essa concepção democrática e participativa, nós vemos uma contribuição muito grande, né? Estávamos falando sobre o conceito participativo, sobre alguns autores que trouxeram, né, um conceito muito amplo sobre essa participação democrática na escola. Então Veiga, ele também vai trazer essa contribuição. Então nós percebemos, né, essa classificação aí que Veiga vai trazer para nós dessas 4 dimensões, né, do conceito de autonomia da gestão escolar, né? Então, para você que está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, essa é a continuação, né, da aula 5 aí, onde da parte 2, onde nós estamos falando sobre esse conceito de participação. Primeiro, Veiga ele vai falar sobre a autonomia administrativa, que representa a possibilidade dos profissionais da escola gerirem os planos, o programa e os projetos, adequando-os à estrutura da instituição, à realidade na qual se insere e ao contexto histórico e social. Então, a autonomia administrativa, ela compreende um espaço de negociação e garantia do direito de a comunidade escolar eleger seus dirigentes, constituir conselhos escolares com funções deliberativa, consultiva e fiscalizadora, bem como elaborar e aprovar nos respectivos conselhos o plano de gestão da escola. Então, nessa autonomia administrativa, vai se ter essa abertura, essa possibilidade desses profissionais que estão inseridos na escola, deles gerirem os planos, né? Deles criarem projetos educativos, pedagógicos, deles mexerem, adequarem as estruturas, né, dessa instituição. E essa autonomia, né, administrativa, ela vai compreender esse espaço também de negociação, esse espaço onde os dirigentes, né, onde a escola, a comunidade, os pais, os alunos, eles vão ter essa autonomia de eleger os dirigentes, os diretores, essa construir, né, esse conselho escolar, onde eles vão trabalhar aí na questão da fiscalização, na questão de elaborar projetos, aprovar projetos. Então é uma participação bastante ampla, é uma autonomia que se tem nessa questão da administração. E tem também, Veiga também ele defende a autonomia pedagógica, que nada mais nada menos do que tem a ver com as normas, encaminhamentos e procedimentos das questões pedagógicas, tais como elaboração e explicitação de objetivos pedagógicos, científicos, tecnológicos, artísticos e culturais. Análise, implementação e avaliação do currículo escolar, seleção e organização de conteúdos, construção de metodologias e práticas avaliativas, instituição da pesquisa e de programas de formação continuada, em parceria com universidades e outras agências sociais. Estabelecimento de critérios sobre acesso, promoção e recuperação dos alunos. Conferência de graus e outros títulos escolares, considerando-se sempre a função social da escola, a organização do trabalho pedagógico e a melhoria permanente do processo de ensino-aprendizagem. Então nós percebemos essa autonomia também nessa questão, né, pedagógica, né, que tem a ver aqui com normas, encaminhamentos e procedimentos das gestões pedagógicas, tanto também quanto a elaboração, né, de projetos, né, científicos, tecnológicos, artísticos. E vamos ainda continuando, né,
na terceira dimensão que Veiga ele propõe nessa questão aí da autonomia de gestão, é a autonomia jurídica, que refere-se à possibilidade de a escola elaborar, em coerência com as políticas e diretrizes dos órgãos centrais, as próprias normas e orientações internas, no que se refere a aspectos como admissão de professores, estabelecimento de convênios, matrículas e transferência dos alunos, implantação de projetos diversos, oferecendo nesse processo condições de participação cultural, profissional e sociopolítica a todos os sujeitos que atuam no processo educativo escolar. Então essa autonomia jurídica vai dizer a respeito dessas atividades, né? Essa possibilidade da própria escola ela fazer a elaboração das suas metas, ela fazer a elaboração, né, das suas normas internas, aquilo que vai orientar, né, a escola na questão de normas, como por exemplo ela pode admitir, ela pode contratar, né, novos professores, ela tem essa autonomia para contratar novos professores, ela também tem autonomia, né, para estabelecer convênios com entidades, né, entidades diversas da comunidade. Ela pode também plantar projetos, né, projetos que visam a inserção na comunidade, né, projetos culturais, vários projetos que ela pode ter essa capacidade também, essa transferência de alunos, né? Autonomia jurídica vai trazer essa possibilidade para a escola, a transferência de alunos, vai também, né, oferecer, né, condições de participação cultural, vai abrir esse leque para a comunidade, para que a participação cultural ela seja inserida nesse ambiente escolar, né, tanto profissional ou sociopolítico também. Então ela vai envolver todas essas questões com a autonomia que lhe é passada, uma autonomia jurídica na tomada de decisões, não é? No estabelecimento de normas próprias. Então é isso que essa autonomia jurídica ela pode trazer para a escola. E em quarto e último, né, a classificação é autonomia financeira. Configura-se na prerrogativa de escola pública, que recebe as verbas repassadas pelo poder público, administrar os recursos financeiros e aplicar e remanejar diferentes rúbricas. Compreende a competência para elaborar e executar seu orçamento com fluxo regular do poder público, permitindo à escola planejar e executar suas atividades, independentemente de outras fontes de receita com fins específicos. Então, quando a escola tem essa autonomia financeira, que ela pode gerir seus próprios recursos, administrar seus próprios recursos, existe uma abertura também para a participação da comunidade. Alguém que na comunidade se sente movido a ser um parceiro dessa escola, né, a contribuir para essa escola no melhoramento da sua estrutura, na pintura, né, dessa estrutura das salas de aulas, na aquisição de materiais. Então essa independência, essa autonomia financeira vai possibilitar para que pais, né, de alunos, para que a comunidade ela possa participar de uma forma direta nessa escola, né? Porque vai haver essa abertura. Enfatiza-se que tais recursos devem existir e ser suficientes para efetivar a proposta pedagógica com qualidade, preservando a dignidade de docentes e discentes. Né? Então vai haver um leque de participação maior nessa escola, essa abertura, né? Então nós concluímos que Veiga ele
ele falou sobre essas 4 dimensões, né? Dessas 4 conceitos de autonomia, 4 dimensões dentro desse conceito de autonomia, que é a autonomia administrativa, né? A possibilidade, né, da escola gerir seus próprios planos, autonomia pedagógica, né, tem a ver com normas internas, autonomia jurídica refere-se, né, à possibilidade da escola elaborar, né, suas próprias normas, gerir seus próprios planos, e autonomia financeira, que vai trazer também uma abertura maior de participação nessa escola. Então, as autonomias nessas dimensões referenciadas são construídas concomitantemente, relacionadas entre si, e suas implicações se interpenetram no dia a dia da gestão escolar, criando em maior ou menor grau condições ao exercício da autonomia. Então, esse é muito importante, essa análise, né? A vivência, né, desse processo reforça as bases necessárias para a formação da cidadania e para a superação de processos administrativos centralizados e fundamentados apenas em decisões de natureza técnica e burocrática, em busca de uma gestão escolar voltada ao bem comum. Essa postura pressupõe que o diretor seja investido da autoridade do conhecimento expresso no domínio de referências sobre a função da escola, sobre os fundamentos teóricos, metodológicos e relacionais da ação educativa, sobre os princípios da gestão e sobre a habilidade para organizar, planejar e executar o trabalho pedagógico escolar, bem como acompanhar o processo de ensino-aprendizagem com suas múltiplas interrelações e com as implicações que ele envolve, né? Então, essa postura, ela vai exigir do diretor, ela vai pressupor que o diretor ele seja investido, né, dessa autoridade de conhecimentos, onde ele vai ter o domínio, né, referencial sobre a função da escola, né? Vai ter essa habilidade para organizar, para planejar, executar todo o trabalho pedagógico escolar, né? Então nós vamos, né, caminhando mais um pouquinho. A função da escola básica e os fundamentos da gestão democrática na organização escolar. Nós vemos que a construção de uma gestão democrática na escola pressupõe a clareza da finalidade da escola no contexto da sociedade contemporânea. Então, essa construção dessa gestão democrática, ela vai trazer essa clareza da finalidade da escola, né? Do objetivo da escola nesse contexto dessa sociedade contemporânea, né? Então, do ponto de vista geral, fundamenta-se a finalidade da escola na Constituição Brasileira, no artigo 205, que determina ser direito de todos, né, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo, portanto, a atribuição da escola, por meio de várias mediações, contribuir para que essa prescrição se efetive não só de direito, mas também de fato, né? Então, dentro dessas atribuições da escola, né, por meio dessas várias mediações que ela precisa construir, ela precisa preparar o aluno para a cidadania, para a qualificação desse mercado de trabalho, né? Então, baseado nessa lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei das Diretrizes e Bases de Educação Nacional,
No artigo 22, dispõe que a educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Essa prerrogativa é complementada no artigo 12 da referida lei, ao determinar para os estabelecimentos de ensino as seguintes incumbências: primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Segundo, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Em quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. O quinto, prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimentos. E sexto, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, são esses itens, né, do artigo 12 da lei, né, de base, de diretriz e base da educação nacional, que vai trazer essas diretrizes para a escola, né? Além disso, né, compete aos estabelecimentos de ensino informar aos pais e, se for o caso, aos responsáveis legais sobre a frequência e os rendimentos dos alunos, né, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. Então, a escola, através do seu diretor, do seu professor, ela precisa informar os pais dos alunos o rendimento dos alunos, né? Quais são os rendimentos que eles estão tendo, as suas dificuldades dentro ali desse ambiente escolar. Então é necessário essa interação, né? Essa divulgação aí por parte da escola do rendimento dos alunos. Então é importante que a escola ela tenha esse desenvolvimento, né? Ela pratica esse artigo dessa lei que traz em seu regimento aí, né, esse cumprimento dessa tarefa. Então é importante nós observarmos, né, colocarmos isso em prática aí no dia a dia. Então observemos, né, que o desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania e a inserção no mundo do trabalho, conforme prescrito legalmente, ocorre na medida em que os profissionais da educação, em especial os gestores educacionais, eles planejam suas ações, elaborando a proposta pedagógica coletivamente, com intencionalidade, sistematização e detalhamento de suas ações, né? Veja bem, né, a implementação dessa proposta vai se concretizando via estabelecimento de metas, definição de prazos, criação de metodologias e formas de encaminhamentos, administração de recursos e relacionamento da escola com a família e a comunidade, né? A compreensão desses aspectos é fundamental, pois as leis por si só não garantem a execução das ações no cotidiano escolar. Então é preciso uma aplicabilidade dessas leis, uma participação de todos para que essas leis elas exerçam, né, um papel fundamental. É por meio da implementação coletiva do projeto político-pedagógico, se elaborado tendo em vista os interesses de todos, que este se constitui em um elo articulador das ações e norteador da direção que a instituição deve tomar.
refletindo o quê? Refletindo a realidade da escola, apontando a utopia a perseguir, estabelecendo metas, delineando objetivos e formas de operacionalização. Aí Veiga ele vai afirmar que o projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção, não é? É uma ação intencional, com um sentido explícito, como um compromisso definido coletivamente. Então, na busca de quê? Da efetivação da finalidade da escola. Então, nós continuamos falando o seguinte, que além de todos os fatores levantados, aí nós temos a contribuição de Praias, que ele vai dizer o seguinte, ele aponta também o trabalho com o conhecimento como núcleo da ação educativa e define como função essencial da escola. Veja o que ele diz, né? Ele vai dizer que a socialização do saber sistematizado, indispensável ao exercício da cidadania, assim como na produção e sistematização de um novo saber nascido das necessidades da prática social, tal função, ao meu ver, deveria garantir aos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade uma base comum de conhecimentos e habilidades, enquanto instrumental necessário à participação e às transformações sociais. Né? Então, Praias ele vai trazer essa contribuição aí, trazendo, clareando para nós esse entendimento. Vamos continuando, né? Assim, o diretor comprometido com a função social da escola busca, por meio da construção de uma gestão democrática, garantir que os alunos não só se apropriem dos conteúdos fundamentais, como leitura, escrita, ciências sociais, natureza e bases matemáticas, mas também incorpore os saberes tecnológicos, econômicos, jurídicos e éticos. Então, o diretor que é comprometido, né, com essa função social, ele vai trazer isso, né? Ele vai buscar através da escola meios para a construção dessa gestão democrática. Né? Ele vai garantir que os alunos eles se apropriem desses conteúdos fundamentais, né, que são a leitura, que são a escrita, as ciências sociais, mas ele também vai incorporar, né, também na vida desses alunos os saberes tecnológicos. Então o diretor ele vai trazer essas duas funções, né? Ele vai garantir que o aluno ele aprenda, tenha conhecimentos através da leitura, da escrita, mas ele também vai fazer com que, né, os saberes tecnológicos, econômicos, jurídicos e éticos sejam implantados também na vida desse aluno. Para tanto, há de se garantir o acesso à escola, a permanência dos alunos nesse sistema e a apropriação crítica do saber sistematizado, os quais são organizados, dosados e sequenciados no currículo escolar, considerando-se as fases de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e as especificidades das diferentes áreas do saber. Então nós vemos essa importância, né, para que esses meios, né, empregados ao aluno seja eficaz, seja eficiente, é preciso ser garantido o acesso à escola, né? Para realizar esse propósito, Muribeca enfatiza a importância do projeto político-pedagógico e da gestão democrática, entendendo que esse documento é, primeiro, o norte que irá direcionar todo o trabalho da instituição em busca de alcançar os objetivos propostos e que a viabilização
deste só será possível através da democratização da escola. Né? Democratização da escola, tomada como pressuposto básico para a democratização das relações que acontecem no cenário escolar, consequente melhoria do processo de ensino e aprendizagem. A escola democrática que defendemos é a escola comprometida com a qualidade de ensino, com a socialização do saber socialmente valorizado, que será transmitido através dos conteúdos, metodologias, avaliação e objetivos trabalhados na escola. Então a escola democrática, ela vai defender isso aí, né? Ela vai defender com a socialização do saber valorizado, e aí vai transmitir, através de conteúdos, metodologias, objetivos trabalhados dentro desse ambiente escolar. Os conteúdos são os conhecimentos sistematizados e socialmente valorizados, organizados para serem ensinados no ensino formal, né? Esses conteúdos deveriam sofrer uma criteriosa seleção por parte daqueles que fazem a educação acontecer, isto é, dos pedagogos, docentes e não docentes, né? A pergunta-chave seria: por que são esses conteúdos e não outros? Poderiam ser diferentes? Como? Temos alguma sugestão? Qual? Então, quando se avalia a questão dos conteúdos, podemos fazer essas perguntas-chave. Por que esses conteúdos? Por que não pode ser outros? Por que não pode ser alterados? São perguntas que podem ser feitas na elaboração dos conteúdos, né? A metodologia terá como preocupação principal proporcionar ao aluno, além da assimilação e reconstrução dos conteúdos escolares, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, o que implica uma determinada visão de homem e de sociedade. A avaliação não deverá limitar sua preocupação ao rendimento individual do aluno, mas deverá se constituir em um indicativo revelador do caminho trilhado pela escola, ao tempo em que sinalizará para o possível caminho que levará e conduzirá à consecução dos objetivos formulados no seu projeto político-pedagógico, né? Então veja bem, ao formular seus objetivos, a escola não pode obscurecer as novas realidades sociais, econômicas e políticas impostas pela sociedade contemporânea, ao tempo em que tentará responder às questões: qual o nosso objetivo na escola, né? O que pretendemos alcançar através da escola? Por que e para quem trabalhamos em educação? Quem serão os beneficiados com nossas ações? Questões essas que irão direcionar todo o trabalho pedagógico da escola. Apesar de essas não serem questões novas, nunca perde sua atualidade e importância. Então são questões, são questionamentos que são levantados no decorrer dessa avaliação escolar, né? São questões que são implementadas, são perguntas que são levantadas, mas que devem ter uma resposta clara e precisam ter uma resposta por parte da escola, né? A escola precisa entender se o seu papel está sendo desenvolvido corretamente, né? Se ela tem trabalhado nessa questão aí na relevância do seu papel, se o seu papel está sendo aplicado corretamente. Então é necessário que se tenha essa avaliação por parte da escola, né? E então nós vamos ficando por aqui nessa parte 2 aí, né, dessa aula 5, e na parte 3 nós daremos aí continuidade, não é? Nessa parte aí que está falando conosco sobre essas autonomias, né,
essas autonomias democráticas que são desenvolvidas aí na escola.